Descubra o seu arquétipo. Hoje nós vamos falar sobre qual é essa mulher, esse padrão de comportamento que está agindo aí dentro de você. E essa live é uma live de aquecimento para o nosso aulão, o segredo dos arquétipos para você faturar 10 mil ou mais. Será no dia 30 de junho e você não pode perder se quiser aprender a aplicar os arquétipos no seu negócio. Para quê? Para faturar mais, para vender mais, para colocar o teu propósito no mundo. Então, lá dentro do aulão, a gente vai falar muito sobre isso, sobre o teu propósito, sobre como que você coloca esse teu trabalho no mundo de um jeito que é só teu. Desse jeito, do teu arquétipo. Então, por isso que eu estou fazendo essa live, para você saber identificar aí qual é a tua energia. Qual é o arquétipo? Arquétipo é um padrão de comportamento. Aqui nós falamos sobre padrões de comportamento. Todos nós temos um padrão. Então pode ser que esse padrão de comportamento não esteja te agradando. E aí você vai saber por quê. Então hoje, essa live é justamente para você identificar, conforme eu vou falando sobre esses arquétipos, você vai tentando relacionar com o teu comportamento. Como o arquétipo ele é um padrão de comportamento, como eu já falei, todos nós temos os padrões parecidos. Então, o nosso jeito, às vezes, de pensar sobre algo é parecido, tá? Sejam muito bem-vindos, vão chegando e eu vou já começar aqui a nossa live para você descobrir qual é o seu arquétipo. Eu vou falar, então, sobre os 7 modelos de 7 tipos de mulheres arquetípicas, tá? Que pode estar mais ativa em você. E aí é ela que vai conduzindo o teu comportamento sem você saber. Porque quando a gente nasce, a gente já vem com um padrão pré-estabelecido. E conforme a gente vai vivenciando, tendo experiências positivas ou negativas durante a nossa vida, esses padrões eles vão aumentando. Então, vamos lá. Como que essas 7 mulheres, esses 7 arquétipos, que você vai se identificar um pouco, pode ser que você se identifique um pouquinho em cada, tá? Isso eu vou fazer uma relação com o dinheiro, com o trabalho e na vida pessoal. Como que esses 7 tipos de mulheres atuam em você em relação ao dinheiro, como é que ela atua em relação ao teu trabalho, ao teu propósito e como é que ela atua na tua vida pessoal, para você começar a se identificar. Então, quando a gente começa a estudar sobre o autoconhecimento, é isso que a gente encontra. A gente se depara com o nosso padrão, a gente se reconhece e a gente começa a encontrar alguma luz no fim do túnel, porque a gente sabe quem a gente é, né? Então, é esse o meu objetivo, de te mostrar o teu caminho, mostrar quem você é, o que você veio fazer aqui, porque eu ainda tenho muita certeza de que quando a gente nasceu, a gente veio com um propósito e a gente pegou uma peça desse grande quebra-cabeça da obra de Deus. E a gente veio realizar, e quando a gente não realiza, todo mundo sente, todo mundo sofre com isso, né? A gente perde muito quando as pessoas não se realizam, né? Eu não sei em que livro que eu li, mas é isso, quando a gente não realiza o nosso propósito, as outras pessoas sofrem, né? Então, o grande plano de Deus é esse, nos mostrar o que a gente veio fazer aqui. E o meu papel aqui é te mostrar quem é você através dessas deusas arquetípicas, tá? Então, eu vou falar sobre 7 arquétipos, 7 mulheres que podem estar aí dentro do teu inconsciente te guiando e você vai ali, ó, ceguinha, como eu também estava. Então, Ártemis. Ártemis é a caçadora, né? Então, quem que é essa mulher Ártemis que vive aí dentro de você? Ela sente que ela tem um propósito muito forte. É aquela mulher que não desiste, que ela está sempre envolvida no propósito dela. Ela não tem preguiça, ela é independente, né? Por vezes ela até é um pouco rebelde, ela se revolta com as coisas porque não dão certo. Mas ela é uma mulher que ela vai à luta. Porque Ártemis, não sei se vocês já viram em fotos, em imagens, ela é aquela guerreira,
né? Então ela está na natureza, ela se conecta muito com a natureza, ela tem uma... Esqueci o nome, é flecha, né? Arco e flecha, e ela é muito certeira naquilo que ela vai. Mas às vezes ela erra esse alvo, que é o que acontece com a gente. A gente tem um propósito, eu quero chegar lá, mas eu não sei como chegar lá. E aí ela fica jogando para vários lados até acertar o alvo. É esse o movimento que a gente faz em relação à profissão, em relação ao dinheiro, ao nosso negócio, a fazer com que ele dê certo. Então, esse tipo de mulher, ela não é uma mulher que se vitimiza. Então, se você está se identificando, já coloca aqui para eu saber como é que é o teu comportamento. Ela não se vitimiza, ela tem vontade de fazer as coisas, ela está sempre empenhada. Ela aprendeu a se virar sozinha desde cedo. Então, olhe para a tua vida lá na infância e na adolescência, o que aconteceu. Se aconteceram fatos que você precisou se virar sozinha, né? Muitas vezes, a falta do pai ou a falta da mãe, a falta de alguma pessoa que não estava ali para te amparar, para te cuidar, e aí eu vou para a vida, eu vou sobreviver, que é o nosso instinto, né? Esse nosso lado racional, esse nosso lado animal, que a gente vai para a guerra, né? Então ela é uma valente, ela não tem medo de enfrentar as coisas. Só que tem um problema. Nos negócios, essa mulher, ela não possui uma estrutura de vendas, ela não possui um passo a passo. O que é uma estrutura? É um passo a passo, é um caminho. Hoje eu vou atrás de cliente, vou contactar com alguns clientes. Amanhã, qual é o próximo passo? Bom, amanhã eu vou mandar um e-mail, amanhã eu vou mandar uma mensagem, depois e aí eu vou seguindo um passo a passo. Não, como ela é muito... Ela também se identifica muito com o arquétipo da exploradora, trazendo aí, misturando esses comportamentos com os 12 arquétipos de marca. Também eu vejo muito essa exploradora no sentido de que ela explora tudo, ela explora todas as possibilidades, ela vai de encontro com todas as possibilidades, né? Ela, por vezes, até ela é inovadora, ela tenta inovar o negócio dela. Mas por faltar essa estrutura, essa Ártemis, ela não é aquela mulher que ela busca ajuda. Tem também um pouco do arquétipo do órfão aí, porque ela teve que se virar sozinha desde a infância. Então, essa mulher, ela recusa a fazer uma mentoria, ela se recusa a fazer uma consultoria. Então, às vezes, você está aqui, ó, com a corda aqui, mas diz assim, eu vou tentar mais um pouquinho sozinha. Era o que eu fazia. Exatamente o que eu fazia. Por muito tempo, eu fiquei assim, sem saber, porque eu não sabia que eu tinha esse tipo de comportamento, que era esse padrão comportamental que eu tinha. Eu nunca tive preguiça de fazer as coisas, mas chegou um momento que eu também não conseguia acertar o alvo, acertar o meu público, acertar o meu método de trabalho. E aí a gente vai se conectando com outras pessoas que parece que, agora eu acho que eu vou fazer esse curso aqui, daí comprava curso baratinho, né? Porque curso barato, cursos mais baratos, eles só dão só coloca assim um gostinho para você colocar o pé, né? Então eles colocam o chão, você coloca o pé e você dá um passinho pequenininho, mas pensando em negócio, em evoluir o teu lado profissional, vender mais, se conectar com mais clientes para faturar 10 mil, você precisa se aventurar um pouquinho mais. E aí você precisa, talvez, investir um pouco mais, né? Então, pense nisso se você está com essa resistência, essa mulher que resiste essa ajuda, é essa Ártemis que está aí te guiando, né? Então, ela é muito independente, ela é muito orgulhosa, né? Não, deixa que eu vou fazer sozinha, eu vou tocar aqui sozinha até quando der. E aí ela se cansa, né? Tem vezes que ela se cansa. Então, se você se identificou com essa deusa, com esse arquétipo, coloca aqui, né? Ou vai registrando aí no teu papel, ou vai registrando aí na tua mente, né? Já vai registrando para não esquecer que essa Ártemis, ela é essa mulher.
essa valentona aí que tá sempre fazendo as coisas, não tem preguiça, tá? Então, coloca aí para mim, quero saber se você tem Ártemis. Depois nós temos a Atena. Atena, bom dia. Bom dia, Andréia. A Atena, ela é a estrategista. Então veja se você tem aspectos dessa estrategista aí. É aquela mulher que ela tem grande sabedoria. Ela adora estudar. Na imagem que a gente vê de Atena, ela tem uma coruja no ombro. Então essa coruja conduz ela para acessar esses conhecimentos mais profundos, né? E essa mulher, ela já nasceu pronta. Conta o mito, né? A história de Atena, que ela era filha de Zeus e ela nasceu já pronta. Então ela nasceu pronta e ela teve que cuidar da mãe. Então essa mulher, que talvez você se identifique, você se sente mais madura do que a tua mãe. E isso faz com que você se entregue para movimentos de só estudar, só saber o conhecimento, a técnica das coisas. Tá muito relacionado com o arquétipo do sábio também, né? Essa mulher, ela tem um raciocínio rápido, tem uma lógica, então ela quer saber a verdade das coisas. Dificilmente a gente consegue enganar essa mulher, né? Dificilmente você consegue ser passada para trás. Por quê? Porque você raciocina muito rápido e pensa assim, se alguém conta alguma coisa para você, quer te vender algo, você fica um pouco receosa, tem esse receio. Não, eu sou ponderada, você é ponderada na hora de comprar, você não vai pela emoção. Tá? Então, essa mulher, ela tem um problema. Quando vamos relacionar isso com o negócio, com o trabalho, em relação ao dinheiro. O problema dela é que ela só estuda e não executa. Ela estuda por quê? Porque ela quer preencher aquele vazio da falta da mãe, da falta do pai. Muitas vezes, e isso a gente chama de ganho secundário. Né? Então, às vezes, você se coloca nessa posição de Atena de só buscar esse conhecimento e não aplicar. E você não olha para isso com um aspecto de eu vou fazer dinheiro. Não, essa mulher Atena, em relação a isso, ela só gosta de estudar. Então ela vai estudando, quanto mais ela estuda, mais burra ela se sente, porque parece que falta mais coisa. Quando ela pensa assim, agora eu vou dar um jeito aqui, vou aplicar no meu negócio. O que acontece? Ela coloca um escudo, uma barreira nela, que ela acaba ficando essa pessoa mais fria, ela não se emociona muito, ela é um pouco neutra, né? Ela não tem essa emoção com as pessoas, ela é neutra. Esse escudo que ela colocou ao redor dela por conta dessa busca de conhecer as coisas, de ir atrás, de procurar esse conhecimento, é justamente para esconder uma fragilidade que ela tem. Então, pense se você tem esses aspectos. Eu, num momento da minha vida, eu acessei muito essa Atena. Tive problemas. Por quê? Porque eu gostava só de estudar. Ó, a corujinha aqui, ó. Gostava muito de estudar, fiquei por muito tempo só estudando. Por quê? Porque quem bancava todas as contas era o meu marido. Né? Eu tinha um ganho, eu tinha quem me acobertasse. Então essa Atena, por muito tempo, ela viveu em mim, vive ainda, né? Está aqui ainda, mas agora eu consigo me policiar. Eu só estudo para aquilo que eu vou aplicar. E eu era aquela assim que comprava, meu Deus, eu olhava meu cartão de crédito, era só coisa de curso, era mais de R$1.000. Teve um mês entre mentoria e cursos, alguns meses, né? Alguns meses, R$3.000 por mês, só em cursos, em mentoria. E aí a gente vai comprando, porque quanto mais a gente estuda, mais burra a gente se sente. Por que a gente se sente burra? Porque a gente não aplica e não executa, então tu não vê resultado naquilo. Nossa, mas eu compro, me dedico, faço, e o dinheiro não entra.
Então, se você está nesse movimento, saiba que é essa Atena que está te conduzindo inconscientemente, por conta dos nossos padrões mentais. Né? O que, que é um padrão? Eu sou assim, ó, Beatriz. Exatamente. Então, dá uma raiva tão grande quando a gente descobre isso, porque a gente acaba caindo na síndrome da impostora. Por exemplo, eu caí nessa. Ai, dá um ódio, uma raiva, porque a gente se esforça e não vai para frente. Aí, mas como assim? Eu estudei, eu aplico esse conhecimento nas minhas clientes e comigo não dá certo. Por quê? Porque o nosso inconsciente tem muitos sabotadores. A gente se sabota o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, às vezes, tá para chegar um grande movimento na tua vida que você vai alavancar o teu negócio, dá o quê? Preguiça de fazer. Não é que você sente aquela preguiça consciente. Você enrola. Aí você vai fazer um bolo, né? Quem trabalha em casa. Eu vou bater um bolo. Saiu um solzinho, vou ali colocar uma roupa na máquina. Eu vou... tu olha 1001 coisa, aparece naquele... Isso é sabotador, né? Pra quê? E aí você acha assim, acabou o dia, nossa, não deu tempo de fazer. Não deu tempo de gravar vídeo, não deu tempo de fazer live, não deu tempo de mandar mensagem para as minhas clientes. Dá uma raiva tão grande, eu fico indignada. E daí essa síndrome da impostora que você acha, nossa, tudo que eu falo é uma mentira. Lutando ali nessa mulher Atena. O que essa mulher faz então? Ela só estuda e não executa. Ela também, agora vai doer. Essa mulher também é aquela mulher copiona. Nossa, dá uma raiva, porque a gente acaba entrando nessa de copiar os outros. Por que a gente copia? Eu também já copiei. Às vezes também até copio, mas aí acaba que eu faço umas adaptações, né? Então como eu também tinha essa... Eu vou falar que eu tinha porque eu exorcizei ela um pouco da minha vida, em alguns momentos eu trago ela de volta, porque eu preciso acessar alguns conhecimentos. Mas eu fico atenta para eu não cair nessa cilada de só estudar e só copiar, porque o copiar, a gente esconde aquilo que a gente se esconde atrás. Lembra do escudo? Ela esconde atrás a Artemis, né? Se esconde atrás desse escudo também, de copiar, porque você tem medo de expor a tua palavra. Você tem medo de falar mais sobre você. E isso acontece quem tem o arquétipo do mago muito ativo. Vou falar sobre o mago amanhã. Essas magas aí, né? Tudo que aconteceu nesse campo de magia, né? Da nossa ancestralidade, afeta o nosso trabalho hoje. A gente acha que não, mas como são padrões e são coisas arquetípicas, arquetípica é tudo que está relacionado as coisas mais antigas e que, como elas permanecem o mesmo padrão, é um padrão arquetípico, tá? Então, essa mulher Atena, como ela estuda muito, ela copia as coisas dos outros também, porque ela se perdeu nesse conhecimento. É tanto conhecimento que tem na cabeça dela que ela se perdeu. E aí ela não sabe mais quem ela é. A gente chega nesse ponto. Então, se você está se sentindo assim, nossa, eu estudo, não vai para frente, não vendo, não entrego resultado, não dou resultado para mim, mas assim, um monte de conhecimento. Ela se perde nessa montoeira de conhecimento. E aí não sabe mais quem ela é. E aí ela começa a olhar para o outro e dizer, eu quero ser igual a tal pessoa. Daí você se veste igual a tal pessoa. Aí você fala como a tal pessoa. E aí você se comporta como a tal pessoa. E você vai se moldando, criando uma carcaça ao teu redor. Aí a gente chega a esse ponto, né? Já chega a esse ponto de se perder de nós mesmos. Então essa Atena faz isso com a gente. Héstia é aquela mulher espiritual. Ela vai limpar a casa. E ela é aquela mulher que demora para fazer as coisas. Meu Deus, ela fica meditando sobre as coisas. Então ela vai fazer comida, ela fica lá, a pia fica uma bagunça. Um monte de resto de comida, fica uma bagunça em cima da pia, mas ela fica lá, ela medita em cima daquela comida, demora umas 2 horas para fazer. Ela vai limpar a casa, ela demora para limpar aquela casa. Vai limpar
tirar o pó, fica ali. Por quê? Porque ela está mais no estado espiritual do que na própria matéria, ela não aterriza. Então essa mulher, o que a Andrea falou? A gente acaba dominando tantas áreas que acaba distorcendo aquilo que devemos fazer. E aí procrastina. E ainda mais porque o que eu devo ensinar. Você tem que fazer o que tem que fazer. Tem que fazer o que tem que fazer. Só que pra gente chegar a esse ponto de descobrir o que a gente tem que fazer, dá tanta angústia, né? A gente fica tão angustiado, tão perdido na vida. E é tanta informação que a gente cai nesse mundo da internet, e aí são várias coisas que nos puxam, e a gente acaba se distraindo. É isso que acontece. Então essa mulher Estia, ela é aquela mulher que viaja na maionese, sabe? Aquela lenta, assim, você fala com ela, tá lá, não tá nem aí pra hora do Brasil. Por exemplo, se ela tem um filho, né? Todas essas mulheres, elas podem ter filhos, né? Umas se identificam mais, outras não. Então essa mulher, se ela tem um bebê, por exemplo, o bebê tá lá chorando, e ela tá lá lendo o livro, ela tá lá meditando, tá lá no mundo da lua. É essa mulher. Então, como é que essa mulher, vamos relacionar ela com o dinheiro? Coloca aí se você tem essa Estia aí dentro de você. É aquela mulher que ela espera naturalmente que as pessoas cheguem até ela. Então ela espera, por quê? Por quem? Por indicação. Então vamos supor que ela seja da área da saúde. Ela vai lá, faz o trabalho dela bem devagar, sabe aquela mulher que atende bem devagar, né? Então ela fica ali, ela conversa com você, é bem lenta, sabe? Então ela espera por indicação, ela tem vergonha de cobrar o valor justo, ela não cobra o valor justo do trabalho dela, ela se doa demais para aquilo, né? Estou morrendo de rir. Nossa, eu tenho a Estia, eu fico viajando o tempo todo, nunca consegui limpar a casa em um dia. Vamos exorcizar essa mulher daí, agora você já sabe, manda ela embora, ela não vai te trazer dinheiro. Então o que você tem que fazer? Fazer o contrário. Quando vier essa lentidão no teu corpo, tem exercícios para isso, para ativar esse fogo interno e você ficar com esse fogo, ativar esse chakra esplênico, que é esse do umbigo, que é o da ação, onde te coloca em ação. Ó, Beatriz, preciso de ajuda. Exatamente, gente. A gente cai nesses padrões, né, que são essas mulheres, a gente consegue dar nomes agora, e aí você começa a se identificar, se aproximar dessa energia, né, desse mito. Então essa Estia, ela tem vergonha de acreditar, de cobrar mais, porque ela acredita que o trabalho dela não é tão bom. Por quê? Porque ela está sempre lá no mundo espiritual. Ela não aterriza, não está na matéria. E dinheiro é o quê? Matéria, né? É uma nota. Que mais? Essa mulher, ela está muito próxima das freiras, né? Vê que as freiras, elas não assumem um compromisso, elas ficam a maior parte do tempo conectadas com essa espiritualidade. Então precisa ter alguém para fazer a comida, precisa ter alguém para gerenciar um negócio. Então se você está nessa Estia, olhe para o teu negócio e tente ver quem pode te ajudar. Ou você começa a mudar esse teu comportamento. Aos pouquinhos você vai conversando com essa energia e trazendo uma outra energia, tá? Mas é importante você olhar com carinho para isso, porque é o teu padrão que está ali no teu inconsciente. Eu falei assim, eu só vou vender mentoria quando as pessoas me procurarem não vai. Não vai. Quem é que vai te encontrar? Quem que vai te encontrar? Vender consultoria pelo meu talento. Sim, se você botar a boca no mundo e falar quem você é, quem você ajuda, conversar diretamente com essa pessoa, ela vai vir. Ana Jara, sério, obrigada por essas lives. Tem dado cada start, cada tapa na cara. Exatamente, gente, é esse o objetivo. Mostrar para vocês como que esses mitos estão no nosso inconsciente, tá? Vamos para outra, a esposa. A esposa é aquela mulher que só se preocupa com o marido.
né? Aquela mulher que desde a infância ela tinha o sonho de se casar, ter uma família, e aí ela esqueceu totalmente do plano profissional. Eu era assim. Depois que eu descobri isso, que ódio! Gente, o que eu tinha na minha mente? Lá, lembra, eu não sei se vocês faziam isso. Tinha aquele caderno de que a gente respondia qual o carro que você quer ter, quantos filhos você quer ter. Eu não lembro como é que era o nome dessa brincadeira. Mas era um caderno onde a gente respondia, e daí várias pessoas respondiam da turma, né? Vários colegas e tal. E aí lá naquele caderno eu respondia assim, que eu queria me casar com 27 anos e eu queria ter 2 filhos, um casal, um menino e uma menina. Pois não é que eu me casei com 27 e tive um casal, um menino, uma menina e um menino. E aí, na minha mente, lá pela adolescência, eu não queria trabalhar. Mas eu pensava assim, bom, eu quero um homem para me sustentar. Então eu preciso arrumar um bom casamento. Meu marido precisa me sustentar. Pois não é que arrumei um bom casamento, o meu marido sustenta a casa, sustenta tudo vem, ele provê. Então, isso a gente cria lá na nossa infância e na nossa adolescência. E eu vim seguindo esse padrão. Quando eu cheguei aqui para botar o meu negócio para funcionar, me deparei com isso daqui. Eu disse, misericórdia, agora eu vou ter que correr atrás para sair dessa energia de olhar só para o marido. Então, o que aconteceu? Quando eu comecei a namorar, eu me distanciei das minhas amigas, sem perceber. Por quê? Porque eu queria doar toda a minha energia para esse marido. Então, veja como é que é a nossa mente, né? Como é a nossa mente. Vai ficar salva assim a live, vai ficar salva. Caderno de confidências, isso aí, Silvia, era isso aí. E aí, lembra o que você escrevia lá nesse caderno? Pode ser que esteja se realizando agora, na tua vida. Então, essa mulher ela é aquela mulher que tudo que ela vai fazer na carreira dela gera em torno do marido. Então, se o marido diz assim, olha, isso daí não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Ela diz, é verdade, não vai dar certo. Você tem razão, concordo com você, concordo. E aí, tudo que o marido fala é lei. E aí, o que acontece? Ela vai se anulando. Ela vai se anulando, ela vai baixando a cabeça, ela vai se encolhendo. Para quê? Para continuar sendo mantida pelo marido. Porque o marido paga tudo para ela, então é muito confortável. Ela não precisa correr atrás do dinheiro, não precisa vender. Ela só precisa fazer o que o marido manda. Se o marido mandar, ela o pede, né? Então, veja como está a tua vida. Porque a gente mesmo que se coloca nessa postura. A gente mesmo que guia. Por exemplo, quando eu percebi isso, eu disse, meu Deus, o meu marido ele nem me cobra nada, ele nem me pede nada, ele não fala nada. Mas na minha cabeça, eu instalei uma crença de que eu estava proibida de fazer algo. Eu estava proibida de fazer o meu negócio, né? Fazer um negócio maior, crescer, evoluir profissionalmente. Na minha cabeça, era isso. Era esse medo. Que a Andréa falou. Eu fui criada para arrumar um bom casamento e acabei casando com um potinho feio. Ai, Andréia, essa é boa. Exatamente. Exatamente. Meu Deus, vão se identificando aí. Gente, essas mulheres aqui estão na nossa vida. Estão na nossa vida e guiam a gente fica ceguinha. Ceguinha. E aí, essa mulher era no negócio, para a gente ter um negócio forte, né, vender e faturar esses 10 mil reais por mês, a gente precisa ter um CPF, uma identidade forte. Né? Então, quando eu faço isso lá na mentoria com as minhas mentoradas, o que a gente fortalece? Nós mesmos. Essa força interior tem que vir. Quando a gente fortalece o nosso fogo interno, ele externaliza, o marido vai ficar mais apaixonado ainda. Que é isso que aconteceu comigo. Não estou mentindo porque aconteceu isso comigo. Quando eu comecei nossa, quem sou eu? E comecei a me descobrir e botar a boca no mundo, nossa, nosso casamento, nossa relação mudou. Por quê? Porque eu não fiquei ali babando, né? Eu não continuei naquela coisa, aquele marasmo, que não vai me levar a lugar nenhum.
Eu fui viver a minha vida. Ele vive a dele, né? Cuida das coisas dele, eu cuido das minhas. Quando a gente está junto, a gente conversa. A gente comanda a nossa família juntos, né? Mas o cada um com os seus 50%, sem se sobrecarregar. Isso, Leila, depois você assiste. Bem que meu marido queria uma era, mas não veio no pacote. Mas já teve épocas que fui mais era, quando eu estava mais perdida. A gente vai na onda do marido. Não tem jeito, não tem jeito. Na Jane, mas o patinho feio no final vira um cisne. É, exatamente. Se você vira um cisne, se você ativar o teu fogo interno. Você precisa. Gente, a gente precisa fazer isso. Por nós, né? Por nós, para os nossos filhos, pela nossa família. No domingo eu fiz uma mesa radiônica para minha filha, só para harmonizar. Não tinha nada assim, só para harmonizar a saúde. O que eu percebi ali? Que coisas sobre autoestima, autoconfiança eram muito baixos. Lealdade sistêmica, muita coisa assim, bem baixo. Por quê? Porque eu venho me trabalhando há 10 anos. E agora, há pouco tempo que o meu marido começou a despertar também para esse autoconhecimento. Então, eu disse para ele, quanto mais a gente ativa esse nosso poder interno, mais os nossos filhos ficam fortalecidos. Daí eu disse, vai ver a nossa mesa, como é que é o resultado da nossa mesa radiônica. A autoestima lá embaixo. A autoestima, ela bota lá 30, 40% que está ativa essa autoestima. Nas crianças, é lá em cima. É 80, autoconfiança lá em cima. Então, perceba, quanto mais a gente se trabalha, mais a gente fortalece o nosso fogo interno, melhor fica a nossa família. Isso respinga nos nossos filhos, né? A outra mulher, Deméter, essa é a mãezona. Sabe a mãezona? Aquela que cuida de todo mundo. A salvadora, né? Ela ama mais o próximo do que a si mesma. Ela esquece dela. Então, ela faz comida para todo mundo. Ela cuida da casa, ela atende a mãe, atende o pai, e corre aqui, corre ali, e ela fica sempre cuidando das pessoas. Como é que ela cuida dos clientes? Ela cuida aquela que abraça, isso é muito gostoso, isso não pode perder. Ela abraça o cliente, ela cuida, ela protege, mas ela tem um pensamento assim, ó, que se eu pudesse pegar essa dor e colocar em mim, eu faria isso. Né? Quem é mãe tem esse pensamento com os filhos, mas essa mãe, essa Deméter, ela faz isso pelo cliente. E aí quem que ela atrai? Só cliente problemático. Só cliente, porque semelhante atrai semelhante. Então, esse cliente problemático, ele não paga, porque ele é tão cheio de problemas que ele não tem dinheiro. E essa Deméter, ela vai lá e o que ela faz? Deixa que eu resolvo, deixa que eu cuido. Então, ela se sobrecarrega demais. Né? A Deméter é a mãe, ela está relacionada com a agricultura, é a deusa da agricultura, da abundância. Então, tudo que cai na mão de uma mulher, ela tem a obrigação de multiplicar. Quando eu soube disso, eu disse, mas então não é à toa, ó, eu comecei a me justificar, né? Então não é à toa que eu pego o dinheiro, então quando o marido vai lá, faz o dinheiro, traz para casa e eu multiplico. Como que eu multiplico? Através de uma comida gostosa, de um passeio gostoso em família, através de comprar as roupas para as crianças, criar aqui um ambiente gostoso dentro de casa, né? Então, isso é multiplicar. A mulher tem esse poder de multiplicar esse dinheiro do marido, tá? Mas com consciência, sempre multiplicar pensando na família toda. E aí eu pensei assim, bom, então todos esses anos que eu estou aqui sugando o meu marido, serviu para alguma coisa, né? Porque daí a gente investe num móvel, tu investe teu tempo para ficar vendo uma decoração, um enfeite, né? Uma receita, isso tudo é tempo, né? Então, a mulher tem esse poder de multiplicar. E aí essa mulher, essa mãezona, essa Deméter, ela acaba exausta, chega no fim do dia, ela não consegue fazer mais nada. Tem dias que eu estou assim. Por quê? Porque eu quero dar conta de... Aí ainda tem mais cachorro, né? Então, é criança na escola, é cachorro, é casa, às vezes não vem a faxineira, né? Não vem a diarista. E fico sobrecarregada. E é vídeo, é live, é mentoria, é cliente. Mas por quê?
Por que eu consigo fazer tudo isso? Por conta desse meu fogo interno que todo dia, gente, todo dia, já acordo, tem técnica para isso, né? Tudo isso eu levo lá para as minhas mentoradas. A Andrea falou, tem cliente que nem pagando eu quero mais. Exatamente, mudou a postura. Mudou a postura, porque você não está mais na migalhinha. Está já escolhendo o cliente. Então, pode ser, Andrea, que você esteja naquela fase ainda da adolescência. Não entrou nessa vida adulta. Né? Tem esses aspectos lá da adolescência. Está começando a entender como que é um negócio. Né? Essa mulher Deméter, ela me perdi aqui. O que ela faz? Ela negligencia o seu próprio negócio. Então, ela não olha, ela não tem tempo de olhar para o negócio. Não olha para eu vou melhorar aqui o meu atendimento. Eu vou olhar um pouquinho para esse cliente, mas com outro olhar de adulto, para que ela também evolua. Muitas vezes, ela ainda fica naquela posição de querer que o cliente permaneça com ela, porque ali ela tem uma dependência também emocional, tá? Perséfone. Perséfone é a filha. A filha, no mito, ela foi levada para o submundo, né? Então, é uma menina que foi levada para o submundo e ela vem, no mito conta, né, que ela é do inverno. Então, no inverno ela vai para o submundo e no verão ela vem para cima, onde Deméter se encontra com ela e é onde tudo floresce. Porque quando Perséfone foi levada para o submundo, que a Perséfone é filha de Deméter, Deméter ficou tão triste, que ela disse, não, eu não vou mais trazer abundância. Então tudo secou e as pessoas começaram a ficar sem comida. E aí Zeus, com todo o seu poder, foi lá, que é pai de Deméter, de Perséfone, Zeus disse, não, então eu vou trazer ela de volta. Se eu trouxer ela de volta, você devolve a abundância e as flores e tudo começa a florescer e a agricultura começa a produzir? Sim, então tá. E aí surgiu a história aí da primavera, do verão, né? Desses ciclos, das fases da lua, né? Então isso tudo está relacionado com esses arquétipos. E eles, sim, estão no nosso inconsciente coletivo, que perduram aí ao nosso redor. Tá? Então, bem resumido, tá, gente? Então, Perséfone é aquela mulher infantilizada. Veja se você tem essas características dessa mulher infantil, que espera que alguém venha salvar ela. Então, essa mulher, eu também já fui essa mulher, também me identifico bastante, porque lá, ali quando eu tive as crianças, eu tinha 38 anos, eu estava nessa mulher, bem infantil, esperava que alguém viesse salvar. Nos contos de fada que a gente vê, quem que salva as pessoas mais que não têm condições de se cuidar, de se proteger? Quem salva as mulheres e as crianças? Não é o herói? Então, isso já está nos mitos, já está no nosso inconsciente coletivo. E a gente acredita, é uma coisa que a gente acredita porque a gente viu muitos filmes e desenhos animados com essa história, com esse enredo, né? Então, ela não assume responsabilidade de adulta. Uma pessoa adulta, ela assume responsabilidade no negócio. Então, o que ela faz? Ela brinca que ela tem um negócio. Por exemplo, para abrir um negócio, essa mulher precisou da ajuda de alguém. Do pai, da mãe, do banco que seja, do marido. Então, recebeu o dinheiro para investir nesse negócio. Passou algum tempo, o negócio não foi para frente, porque ela não se empenhou como uma adulta. Ela estava brincando só de negócio, né? E aí ela se cansou. Ah, não, esse negócio aqui não é para mim. Nossa, muito cansativo. Quando você tem um pensamento de que estou cansada, o que teu inconsciente vai fazer? Ah, você está cansada? Então você precisa descansar. O que ele faz? Manda todos os clientes embora. Não aparece mais cliente, você não vende. Por quê? Porque tem que descansar. Então não fale que você está cansada. Coloque um espaço na sua agenda para descansar.
né? Então, quando você coloca esses limites para o teu inconsciente, ele vai aceitando e você vai se moldando nesses novos comportamentos. E aí essa Perséfone, ela também é aquela mulher que manipula os outros através da vitimização. Ela é a vítima, é a sofredora, né? Tudo que acontece é porque ela culpa alguém. Ah, não estou vendendo porque nossa, agora esses juros aí, e ela põe a culpa no governo, porque o marketing, porque o meu marido, porque a minha mãe. Então sempre existe um culpado para essa mulher Perséfone, né? Então, aparentemente, ela não tem essa maturidade. Ela tem lá seus 40 e poucos anos, mas ainda continua nessa mesma energia dessa criança, tá? Então, ela também tem uma sensação que ela vai começar a fazer o negócio dela. E ela precisa que alguém autorize ela, dê a bênção. Ah, nossa, era só isso. E no fundo ela só queria a bênção, porque daí o pai vai dizer assim, ah, não, nossa, que legal a tua ideia. Ou fala pro marido, e o marido diz, ah, que legal a tua ideia. E ela diz, ah, então tá, então eu vou fazer. Ela não tem esse por ela, né? Que nem a Artemis. A Artemis sai fazendo. Ela não. Ela espera essa aprovação. Por quê? Porque essa criança, todas as crianças esperam. Pode ir, tá bom, pode ir, atravessa a rua. Agora! Não, espera, agora não está no momento. Então a gente tem isso no nosso inconsciente, né? Isso está muito relacionado com a nossa infância e a nossa adolescência. E como é que a gente olha para o negócio, então? Quando está nesse arquétipo aí. Você precisa que alguém venha te ajudar para sair desse marasmo. É exatamente isso que eu estou fazendo agora. Estou te mostrando. Nesse caminho que você tá, com esse perfil, você não vai longe, porque ainda tem que passar pela adolescência, você ainda tá na infância, tem que passar pela adolescência e depois chegar na vida adulta, para faturar esses 10 mil reais. Então é isso que eu estou te dizendo, ó, se você se reconheceu nesse padrão, o que a gente precisa fazer? O próximo passo, mudar de padrão, ir para uma frequência da adolescência, depois ir para adulta. Então veja que tem uma jornada aí, tem um caminho, e esse caminho ele vai precisar ser quebrado. E vai ser doloroso. Então eu quero que você saiba que quando você está em Perséfone, é rápido de sair se você quiser. Agora, é difícil de sair desse padrão se você tem muita resistência, tá? Afrodite. Afrodite é a amante. Então, se você é aquelas mulheres que gosta de se arrumar, sabe? Aquela mulher toda emperequetada, é a amante. Aquele perfume mais doce, cabelo bem arrumado, bem maquiada, cheia de joia, principalmente dourado, ela adora dourado. É aquela mulher magnética, sedutora, sabe? Ela anda sempre de salto, ela gosta de chamar atenção, gosta muito do vermelho, né? Gosta do rosa pink, essas cores mais quentes, né? Que magnetiza mesmo as pessoas, né? Ela busca prazer em tudo. Então, por exemplo, tá de dieta e apareceu um morango do amor na frente dela, ela vai comer, não tá nem aí, ela quer o prazer momentâneo. Já a Artemis vai pensar assim, não, isso aqui vai fazer que vai quebrar minha dieta, vai quebrar o meu regime. E essa Afrodite não, ela quer aproveitar, ela quer curtir o momento, é prazer, sabe? Então tá junto com as amigas, é aquela comilança, aqueles doces, aquele chantilly, sabe? Aquela coisa mais exagerada, né? Então ela gosta muito disso. E a sua grande trava financeira é a inconsistência. Porque pelo fato dela querer estar sempre aparecendo, se mostrando, tá sempre tipo, cheguei. Se acontece alguma coisa que não, como é que eu vou dizer? Que ela se sente um pouco, não deram bola pra mim, ela já para. Então não tem aquela consistência, ela foge de rotinas, ela foge de burocracias. Então, um passo a passo para uma mulher assim, não vai rolar.
Ela não aceita. E tudo para ela é chato. Tudo que, por exemplo, tem que preencher uma planilha. Estou fazendo um lançamento, tem que preencher uma planilha de tráfego. Não, isso aqui não é para mim. Então, se você tem esse perfil, traga alguém que tem um perfil que complemente. Ou então, mude de padrão. Exatamente, a dieta chora. A dieta chora. Com essa mulher Afrodite, essa amante aí, com certeza, ela vai fazendo só por ter prazer das coisas. É gastadeira. Nossa, como ela é gastadeira. Adora comprar as coisas, por quê? Porque é o prazer de ter aquilo ali. Gosta de um bom vinho, né? Gosta de coisas boas. Ela gosta de coisas boas. Então, se ela não está inspirada, se sentindo bem naquele dia, aquele prazer em fazer as coisas, ela simplesmente some. É aquela mulher que muitas vezes ela fica depressiva também. Facilmente ela fica depressiva. Então ela some e não vende. Some, ela desaparece. Some ali uma semana. Um pouco ela volta toda, sabe? Aquela cigana, aquela pombagira, ela volta toda animada, ela volta daquele jeito. E aí ela se conecta, ela magnetiza, mas acontece algo dentro dela que ela sumiu, né? E aí os clientes bons, que é aqueles que pagam mais, eles precisam ter confiança em você. E essa mulher, muitas vezes, não transmite isso por conta dessa sombra. Agora, essa amante que está sempre equilibrada, nossa, ela faz muito dinheiro, porque o arquétipo do amante, como ele é magnético, sedutor, ele vende muito. O amante, o rebelde, que quebra padrões, o mago, vende muito. Só você precisa estar nesse padrão da mulher adulta, né? Todas essas 7 mulheres, elas estão dentro de nós, né? Porque hora ou outra a gente se conecta com ela, né? A gente se conecta com essa amante num relacionamento, às vezes com os filhos, a gente entrega todo o nosso amor, né? Mas é aquele amor genuíno. Então, com os clientes, essa mulher, ela é muito próxima desses clientes. Ela gosta de abraçar, ela gosta dessa proximidade, dessas confidências. Então, ela conta muito sobre a vida dela pros clientes. E o cliente também se sente importante, ele acaba confiando, entregando tudo para essa mulher, tá? Então, já pensou se você fosse uma amante e tivesse uma padaria e você chegasse lá num domingo, não, bebi demais no sábado, não vou abrir a padaria. Fecha a padaria, né? Essa inconsistência. Chega na segunda, fecha a padaria. Não tô boa, fecha a padaria, né? Então, olhe para o teu negócio como uma mulher adulta, né? Aqui, essas mulheres, elas já nos dão um norte, um guia de o que está acontecendo no nosso inconsciente, né? Gente, isso tudo é preparação para o nosso aulão. O nosso aulão vai ser no dia 30 de junho, onde eu vou falar mais sobre esses arquétipos e como você aplica eles no seu negócio. Lá eu vou falar sobre os arquétipos de marca, como você identifica esses arquétipos de marca para aplicar no teu negócio, né? E aí você vai conseguir faturar esses 10 mil, trazendo essas energias. Mas não adianta a gente só colocar um símbolo próximo. Ele vai ajudar a despertar essa energia em nós. Ele vai mexer com a gente. Mas muitas vezes ele mexe num lado tão obscuro da nossa mente que a gente trava, põe o pé no freio, não faz. Então, quando está em épocas de vender, você não se coloca em movimento, porque aquele pouquinho que já chega, esse mês eu já vendi 5 mil, tá bom. Tá bom. Já dá para comprar um pouquinho mais do que eu comprava o mês passado. E aí você se acomoda, porque o teu inconsciente não está acostumado. Mas para tudo isso tem técnica. Tudo isso tem técnica. A gente só precisa saber, tá? E é isso que eu vou trazer para vocês nesse aulão. A live de amanhã é para as magas. Quem acha aí, quem sente que tem esse mago mais forte, essa maga mais forte, eu vou falar sobre isso. O marketing das magas. Como é que as magas se comunicam? Como que elas fazem esse marketing para atrair esses clientes e faturar esses 10 mil? Porque o mago não é fácil. Nossa, o mago é difícil de vender.
Amanhã eu vou falar por que que ele é difícil de vender. Ele não vende. Não vende. Se ele não estiver num padrão comportamental mais adulto, não vende. Amanhã, 8 horas, nós temos a live e vamos falar sobre esse marketing das marcas.